Em meio ao confronto entre Moisés e o faraó registrado em Êxodo capítulo 5 versículos 1 e 2, encontramos uma pergunta que atravessa séculos e ecoa até hoje no coração de muitos: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Essa não foi uma dúvida inocente, mas uma afronta direta ao Deus vivo. O faraó não queria conhecer o Senhor, ele estava desafiando sua existência, autoridade e poder. O orgulho do rei egípcio o cegava para a realidade divina, exatamente como ocorre quando o ser humano confia mais em sua própria força, posição ou conhecimento do que em Deus. Essa atitude revela uma essência espiritual de rebelião, onde o ego se torna o verdadeiro senhor do trono. E nesse cenário, o Egito se transforma em símbolo de um sistema que rejeita a soberania de Deus, que despreza sua palavra e oprime seu povo. A arrogância do faraó não é apenas histórica, ela é profética, revela o espírito de uma era, de uma mentalidade que se repete sempre que o homem se exalta acima do Criador. Não por acaso, essa mesma postura reaparece na história, especialmente durante a Revolução Francesa. De maneira pública e institucionalizada, a França rejeitou Deus, proclamou a razão como sua nova divindade e eliminou a Bíblia de suas instituições. Apocalipse capítulo 11 versículo 8, ao falar das duas testemunhas mortas na grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, está na verdade apontando para esse mesmo espírito de rejeição, um espírito que nega a divindade, ataca os princípios celestiais e se coloca como medida de todas as coisas. Isaías capítulo 30, versículos 1 a 3, também denuncia a confiança do povo em alianças humanas, enquanto desprezam a direção de Deus. O mesmo espírito do Egito vive em qualquer estrutura ou ideologia que deseja apagar Deus da história. E assim como no passado, isso sempre leva à ruína. O orgulho do faraó antecedeu a queda do Egito. A altivez da França resultou em caos e sangue. Sempre que o homem pergunta quem é o Senhor, com desdém, está mais próximo da destruição do que imagina. Mas essa pergunta também pode ser feita com sinceridade. Quando alguém, tocado pelo Espírito Santo, se volta para o alto e pergunta quem é o Senhor, não em desafio, mas em busca, em sede, em rendição, então a resposta não demora. A Bíblia nos diz que a vida eterna está em conhecer a Deus. Em João capítulo 17, versículo 3, Jesus declara: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer Deus não é apenas ter informação sobre Ele, é ter relacionamento, intimidade, confiança. É saber quem Ele é em sua essência, amor, justiça, santidade, misericórdia. É reconhecer sua soberania, aceitar seu domínio e confiar em sua direção. Diferente do faraó, que se recusou a obedecer, aquele que verdadeiramente conhece o Senhor diz como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Se hoje alguém perguntasse a você: você conhece o Senhor? Sua resposta não deveria ser teórica, mas vivencial. Conhecer a Deus é como caminhar com Ele todos os dias, ouvir sua voz nas Escrituras, perceber sua presença nas lutas e vitórias, experimentar seu perdão diante dos nossos pecados. Ele é o Criador dos céus e da terra, aquele que tirou Israel do Egito, com mão poderosa, que abriu o mar vermelho, que falou do meio da sarça ardente que alimentou no deserto, e que veio a este mundo em forma humana, através de Jesus para nos salvar. Ele é aquele que disse: eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Pai, Conselheiro, Justo Juiz, Príncipe da Paz. Quando o conhecemos de verdade, nossa vida muda, nossos caminhos se endireitam e nossa missão se torna clara: viver para glorificá-lo. Por fim, o contraste entre o faraó e Moisés é gritante. Um escolheu o orgulho, a autossuficiência e a ruína. O outro, apesar de suas falhas, escolheu ouvir a voz de Deus, enfrentar o impossível e ser instrumento de libertação. E essa mesma escolha está diante de nós todos os dias. Podemos repetir a arrogância do faraó ou nos submeter ao chamado divino, dizendo: sim, Senhor, eu te conheço, porque te busco, te sigo, e sei que és o Deus verdadeiro, o único digno de toda adoração. Quem é o Senhor? Ele é o Eu Sou, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a resposta a essa pergunta define não apenas o rumo da nossa vida aqui, mas também a eternidade que nos aguarda.
Que nossa resposta nunca seja do Faraó, mas a de um coração rendido que reconhece: Tu és o meu Deus.